A abrasação fria da noite de Chicago chicoteava as cortinas de veludo do Il Cardonale, mas dentro, o calor era quase palpável. Nora limpou a mesa de mármore, o peso de um embaraço de 6 meses, que ela mal podia pagar, pressionando suas costas. Era uma sexta-feira como outra qualquer, a rotina familiar de um turno no restaurante italiano de luxo no Gold Coast. Até que as pesadas portas de Mogno se abriram, e ele entrou. O homem que era dono de metade da cidade. O homem cujo anel um dia esteve na sua mão esquerda. E agarrada ao braço dele, uma loira platinada com um diamante que faria um santo cegar. Ele não a viu. E definitivamente não sabia sobre o bebê. A dor nos pés de Nora, uma tortura que a acompanhava há horas, tinha se transformado numa frequência surda que subia da sola dos seus sapatos antiderrapantes até a sua coluna. Ali, no corredor de serviço do Il Cardonale, à espera de um prato de ossobuco, o cheiro da cozinha era um ataque aos sentidos. Lâmpadas incandescentes batiam na sua testa, misturando-se ao aroma de sálvia queimada, gordura derretida e o picante do alvejante industrial. Uma frigideira pesada caiu. Um ajudante de garçom gritou em espanhol rápido. Nora não se moveu. Apenas mudou o peso, pousando a mão sobre a curva da barriga, sob o avental preto largo. O bebê chutou, um solavanco agudo contra suas costelas. Eu sei, murmurou Nora para os azulejos gastos. Estou cansada também. Eram 20h45. Sexta à noite na cidade significava dinheiro. E dinheiro significava uma procissão interminável de gente exigente, querendo seus martinis mais frios e suas trufas raspadas mais grossas. Nora não se importava com as exigências. Ela se importava com as gorjetas. Precisava de exatamente 400 euros a mais naquele mês para o aluguel do seu apartamento no Rez do Chão em Rogers Park, e mais 200 para o berço que ela tinha reservado numa loja de departamento nos subúrbios. Um prato de cerâmica pesado deslizou pela passagem de aço. Mesa 4, vai. O expedidor nem olhou para ela. Nora ergueu a bandeja. Empurrou as portas giratórias, deixando o caos e o calor da cozinha para a serenidade climatizada e adornada com veludo da sala de jantar principal. A transição era sempre chocante. Aqui, a iluminação era um âmbar suave e acolhedor. O jazz tocava num volume que abafava o som de mastigação. Mulheres em blusas de seda se inclinavam sobre mesas à luz de velas, rindo para homens com relógios que custavam mais que o seguro de vida de Nora. Este era o mundo em que ela costumava viver. Entregou o ossobuco, forçando um sorriso ensaiado. Aproveitem a refeição. Virou-se antes que pudessem sequer acenar, os olhos varrendo a sua secção. Mesas 12, 14 e 15 estavam bem. Bebidas cheias, cestos de pão abastecidos. Mesa 16, o seu único canto para 6 pessoas, estava vazia. Reserva VIP. O gerente, um homem perpetuamente suado chamado Greg, andava de um lado para o outro há 20 minutos, endireitando talheres com milímetros de precisão. Nora foi até a estação de espera, pegando um jarro de água gelada para ocupar as mãos. Observou Greg quase hiperventilando por uma mancha num copo de vinho. Quem é? Perguntou suavemente, apoiando-se no balcão. Tommy, um garçom na casa dos 20, que estava a engolir um pão amanhecido, mastigou agressivamente. Nem ideia, na lista como Smith, mas o Greg está a tratar isto como se o Papa viesse. Algum peixe graúdo. Engoliu em seco, limpando migalhas do colete. Provavelmente do cartel ou da prefeitura. A mesma coisa hoje em dia. Nora murmurou, não convencida. Ela conhecia os figurões desta cidade. Dormiu ao lado do maior deles. O pensamento dele, de Arthur, lançou uma pedra pesada e familiar no fundo do seu estômago. Não o via há 7 meses. Há 123 dias, ela esperou até que ele saísse para um encontro em Atlantic City. Empacotou uma única mala, deixou o anel de noivado, um esmeralda impecável de 3 quilates, cortada em formato retangular, sobre a penteadeira da casa de banho, e saiu de uma cobertura que parecia mais uma gaiola. Não levou nada além do dinheiro que vinha desviando das despesas de supermercado há 1 ano. Saiu porque o período tinha atrasado. Saiu porque o negócio de Arthur
era construído sobre sangue, betão e contentores que ninguém podia inspecionar. Saiu porque sabia exatamente que tipo de pai Arthur seria: ferozmente protetor, violentamente possessivo e fundamentalmente perigoso. Recusou-se a criar um filho numa casa onde as portas eram trancadas por fora e os homens nos corredores portavam armas ocultas. Trocou uma gaiola de seda por uma prisão de linóleo. Era exaustivo, era solitário, mas era dela. Nora. Greg apareceu na estação de espera, o rosto corado. Estão a chegar. Você é a da mesa 16. Não fale a menos que lhe falem. Não ofereça especiais. Eles sabem o que querem. Apenas sirva a água e saia do caminho. Entendi, disse, a voz monótona. Eu falo a sério. Greg sibilou, apertando a borda do balcão. Este gajo é dono do prédio. É dono do quarteirão. Se ele não gostar do bife, perdemos todos os empregos. Nora franziu o sobrolho. Aquilo não soava a político. Voltou o olhar para a frente do restaurante. O maître já estava em pé de sentinela junto às portas duplas. O burburinho ambiente na sala pareceu diminuir, como se a pressão do ar estivesse a mudar. As portas abriram-se. Nora parou de respirar. Era Arthur. Ele entrou no foyer, trazendo consigo o frio da noite de Chicago. Vestia um fato de lã grafite que abraçava as linhas largas dos seus ombros, cortado na perfeição, escondendo a violência por baixo. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, com fios prateados nas têmporas. O rosto era exatamente como ela se lembrava, esculpido em granito, desprovido de qualquer emoção acessível. Os olhos varriam a sala, com a paranoia praticada de um homem que sobrevive, assumindo que todos o querem morto. Não parecia um monstro, parecia um executivo. Esse era sempre o seu melhor truque. Mas não era só ele. Pendurada no seu braço esquerdo, parecendo incrivelmente entediada, estava uma mulher. Alta, impossivelmente magra, vestindo um vestido carmesim sem costas, que desafiava o frio de outubro. O cabelo loiro caía em ondas suaves e caras. Nora a reconheceu instantaneamente das páginas sociais que lia nos intervalos. Camille Sterling. O pai dela possuía a maior empresa de logística de carga do Centro-Oeste, uma aliança estratégica, uma fusão de duas famílias muito diferentes, muito poderosas. Arthur tinha seguido em frente. Iria casar. Nora ficou parada na estação de espera. O jarro de água na sua mão começou a tremer. O gelo tilintou contra o vidro. O som era ensurdecedor nos seus próprios ouvidos. Ei! Tommy deu-lhe um empurrão. Você está bem? Parece que vai desmaiar. O peito de Nora apertou. A sala girou, as luzes âmbar desfocaram-se numa linha amarelada doentia. O bebê chutou novamente, agitado pelo súbito pico de adrenalina que inundava o seu sangue. Tommy, engasgou, a voz um sussurro desesperado e pronto. Troca comigo, por favor. Fica com a mesa 16. Tommy olhou para ela, depois para Arthur, que estava a ser escoltado pela sala de jantar por um Greg boquiaberto. Está a brincar? Tommy bufou, recuando. Não me vou aproximar desse gajo. Parece que come empregados ao pequeno almoço. Além disso, o Greg disse-lhe para apanhar. Quer ser despedida? Nora não conseguiu formular uma resposta. Viu Arthur puxar uma cadeira para Camille. O simples gesto doméstico pareceu um golpe físico. Ele fizera isso por ela 1000 vezes. Ela precisava de correr. A porta dos fundos da cozinha, o beco, o comboio L, poderia desaparecer em 3 minutos. Deu um passo para trás, o calcanhar prendeu-se no tapete antiderrapante. Tropeçou, apoiando-se no balcão. Nora. Greg sibilou de repente ao seu lado, os dedos cravados no seu antebraço. O que você está a fazer? Eles sentaram-se. Água, agora. Não consigo. Implorou, olhando para o gerente com olhos arregalados e aterrorizados. Greg, por favor. Sinto-me doente. Preciso de ir para casa. O rosto de Greg endureceu. Todo o pânico bajulador que ele reservava para os VIPs desapareceu, substituído pelo pragmatismo implacável de um gerente de restaurante com falta de pessoal. Se sair agora, não volta mais. Enviarei o seu cheque final. Quer perder este emprego por causa de uma dor de estômago? Ele sabia que ela não podia pagar. Sabia que ela vivia de um salário para o outro.
Nora olhou para as portas giratórias da cozinha. Depois, olhou para a mesa 16. Arthur estava a estudar a carta de vinhos, sem olhar para a sala. Camille examinava as unhas. Se ela mantivesse a cabeça baixa, se modulasse a voz, a iluminação era fraca. O avental era grande. Engoliu o bile que subia pela sua garganta. Apertou a alça do jarro de água até os nós dos dedos ficarem brancos. Tudo bem, sussurrou. Caminhar os 12 metros da estação de espera até a mesa 16 pareceu caminhar debaixo d'água. O ruído ambiente do restaurante desvaneceu-se num zumbido baixo e estático. A visão de Nora focou-se. Tudo o que via era a nuca de Arthur, a linha nítida da sua mandíbula, enquanto se virava ligeiramente para dizer algo a Camille. Cada passo exigia um comando consciente aos seus músculos. Pé esquerdo, pé direito. Mantenha os ombros curvados. Ela conhecia os seus hábitos. Conhecia a forma como o dedo indicador batia no pé de um copo quando ele estava irritado. Conhecia a forma como a sua voz baixava uma oitava quando ele mentia. Conhecia a temperatura exata da sua pele. Agora, ela era apenas a empregada, um fantasma num uniforme preto. Aproximou-se da mesa pelo lado de Camille. Era mais seguro. Arthur estava fundo na carta de vinhos, a testa ligeiramente franzida. Boa noite, disse Nora. Projetou a voz para cima, visando um tom de hospitalidade genérico e nasalado que não se parecia em nada com a sua voz real. Água para a mesa? Camille não olhou para cima. Apenas acenou com 2 dedos no ar, um gesto de permissão impaciente. Com gás. E traga uma rodela de limão. Não limão. Limão, imediatamente, murmurou Nora. Serviu a água com gás no copo de Camille. A sua mão tremia. Uma única gota de água derramou-se na toalha de mesa branca imaculada. Camille suspirou ruidosamente. Cuidado. Desculpas, Nora sussurrou, baixando a cabeça ainda mais. Moveu-se em redor da mesa para Arthur. Ele ainda não olhara para cima. Era um homem acostumado a ser servido. Os empregados eram mobiliário, mecanismos invisíveis que faziam a comida aparecer e os copos encherem. Nora estendeu-se para o seu copo de água. Tinha que se inclinar ligeiramente. O cheiro atingiu-a imediatamente. Vetiver, chuva fria e o leve odor metálico de um fato recém-passado. Era um cheiro com que acordava há 3 anos. Punha o ar a fugir-lhe dos pulmões. Serviu a água. O fluxo atingiu o gelo. Soou como vidro a estilhaçar-se na sua cabeça. Não olhe para ele. Sirva e vá embora. Vamos querer o Barolo, disse Arthur. A sua voz era um ronco baixo. Vibrou no espaço entre eles. E traga o decantado. Ele estendeu a carta de vinhos para sua direita, esperando que ela a pegasse. Nora pegou no livro encadernado em couro. Os seus dedos roçaram o cartolina grosso. Não sei por que viemos aqui, Arthur, queixou-se Camille, recostando-se na cadeira e cruzando os braços. A iluminação é atroz. Pareço um cadáver. Arthur finalmente mudou de posição. Fechou a carta de vinhos, entregando-a a Nora. Ao fazê-lo, o seu olhar deslizou para cima apenas uma fração. Não para olhar para o rosto dela, mas para registrar a troca. Nora pegou na lista. Tentou afastar-se rapidamente, mas o polegar escorregou no couro liso. O livro caiu sobre a mesa com um baque surdo. O silêncio desceu sobre a mesa. Camille soltou uma gargalhada aguda e incrédula. Isto é uma piada? Onde é que vocês a encontraram? Arthur não riu. Olhou para a carta de vinhos caída. Depois, lenta e deliberadamente, os seus olhos moveram-se para a mão que a deixou cair. As mãos de Nora estavam ásperas, vermelhas de água quente e desinfetante químico. As suas unhas estavam curtas, sem verniz, mas ali, no lado do seu dedo indicador esquerdo, havia uma pequena cicatriz em forma de lua crescente. Tinha-a conseguido há 2 anos, escorregando com uma faca de descascar enquanto lhe fazia uma torta de maçã tarde da noite. Ele mesmo tinha embrulhado com gaze as suas mãos grandes e ásperas surpreendentemente gentis. O olhar de Arthur fixou-se nessa cicatriz. A sua respiração parou. Nora congelou. Não conseguia respirar. Não conseguia mover-se. Viu os músculos da sua mandíbula apertarem, fixando-se em ferro.
Ele não olhou para o rosto dela de imediato. Olhou para a sua cintura. Nora usava o avental preto padrão do bistrô. Apertava-se a cintura e descia até aos joelhos. Mas ela estava grávida de 6 meses. O avental não caía liso. Curvava-se para fora, pousando na curva inegavelmente proeminente da sua barriga. Arthur olhou para a saliência. O silêncio esticou-se. 1 segundo, 2 segundos, 3. Era como se o resto do restaurante tivesse desaparecido. A música de jazz, os talheres a tilintar, a voz irritante de Camille. Tudo cessou de existir. Havia apenas a dura realidade fluorescente deste momento a cair sobre ambos. Os olhos de Arthur rastrearam lentamente para cima, passando pelo avental, pela camisa barata de botões manchada, pelo seu pescoço até ao seu rosto. Nora encontrou os seus olhos. Não conseguia mais esconder. Os seus olhos eram da cor de um céu machucado, escuros e violentos. Estavam arregalados agora, uma fenda no granito. Por uma fração de segundo, Nora viu choque puro e não adulterado. Depois, o choque derreteu-se, substituído por uma tempestade de compreensão tão escura e pesada que a fez querer cair de joelhos. Ele viu-a. Viu o uniforme de empregada. Viu o cansaço sob os seus olhos. E viu o bebê, o seu bebê. Arthur. A voz de Camille perfurou o silêncio, tingida de aborrecimento. O que é que você está a olhar? Está a ouvir-me? Arthur não piscou. Não olhou para Camille. Não moveu um único músculo do seu corpo, exceto a mão direita, que se enroscou lentamente num punho sobre a mesa, os nós dos dedos ficando brancos como osso. Vá-se embora, sussurrou Arthur. A palavra não foi dirigida a Camille. Foi dirigida a Nora. Foi mal um sopro, áspero e irregular, arrancado de uma garganta que de repente se tinha esquecido de falar. Nora não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Virou-se num calcanhar, o pulso a rugir nos seus ouvidos, e praticamente correu em direção à cozinha. As portas da cozinha fecharam-se atrás de Nora, cortando a sala de jantar. Bateu contra a parede de azulejos do beco de serviço e escorregou, ofegando por ar. O peito dela arfava. O bebê estava a chutar loucamente agora, a dar cambalhotas contra os seus órgãos internos. Ei, você não pode sentar-se aqui. O expedidor gritou por cima do barulho dos fritadores. Nora ignorou-o. Puxou os joelhos para o peito, enterrando o rosto nos braços. Estava a tremer incontrolavelmente. Um suor frio brotou na sua testa. Ele encontrou-a, ou melhor, entregou-se de bandeja. Fez as contas mentalmente. 7 meses, ela estava grávida de 6 meses. Não havia ambiguidade. Não havia outro homem. Arthur não era idiota. Era um homem que calculava riscos e gerenciava balanços enquanto dormia. Ele sabia exatamente o que tinha acabado de ver. O que estaria a fazer agora? Estaria a levantar-se? Estaria a chamar os seus homens? Teria uma arma consigo? Ele sempre tinha uma arma consigo. Uma Glock elegante e compacta guardada contra a parte inferior das costas, pousada confortavelmente contra a lã cortada do seu fato. Nora. A voz de Greg soou como um chicote. Ela invadiu a cozinha, o rosto da cor de uma ameixa esmagada. Agarrou-a pelo braço e levantou-a. Que raio se passa consigo? Cuspiu ele, arrastando-a para a estação de espera. Você deixou cair um menu na mesa do Arthur Vane. Olhou para ele como se tivesse visto um fantasma. Você está a envergonhar este estabelecimento. Nora arrancou o braço da sua mão. Eu disse-lhe que estava doente. Não consigo servir essa mesa. Não quero. Você não tem escolha. Greg rosnou, apontando um dedo a tremer para ela. Ele acabou de me chamar. Pediu especificamente por você. Disse que quer a rapariga que deixou cair o menu para servir o resto da refeição. O sangue de Nora gelou. O chão pareceu abrir-se debaixo dela. Não, sussurrou. Sim, disse Greg, o tom sem margem para discussão. Disse que quer que você pegue o pedido pessoalmente. Se recusar, ele vai embora. Se ele for embora, o proprietário vai ouvir falar e eu vou despedi-la tão rápido que a sua cabeça vai girar. Agora volte para lá. Ela olhou para as portas giratórias. Era uma armadilha. Arthur estava a jogar um jogo. Estava a prendê-la ao ar livre, em público, onde ela não podia correr e não podia gritar.
Ele ia usar este cenário para interrogá-la, sabendo que ela não podia quebrar o personagem. Greg, por favor. Nora tentou uma última vez, a voz embargada. Você não entende. Eu conheço-o. Greg parou, os olhos estreitos. O que você quer dizer que o conhece? Ela não conseguiu dizer. Eu sou a esposa dele. Tecnicamente, ainda estavam casados. Ela nunca tinha pedido o divórcio. Não se pedem papéis de divórcio à máfia. Simplesmente se desaparece. Eu devo-lhe dinheiro. Mentiu. A primeira coisa plausível que lhe ocorreu. O rosto de Greg mudou de raiva para puro pânico. Você deve dinheiro a Arthur Vane? Meu Deus, Nora. Você está louca? Ele passou a mão pela cabeça careca. Olha, não me importo com os seus problemas pessoais. Este é o meu restaurante. Você vai lá fora, pega no pedido, sorri e não faz barulho. Quando o turno acabar, você lida com a sua própria bagunça. Vá. Ele empurrou-a para as portas. Nora tropeçou por elas. A luz âmbar da sala de jantar atingiu-a novamente. O jazz ainda tocava. Era surreal. O mundo não tinha acabado. Os clientes ainda comiam a sua massa cara. Ela caminhou em direção à mesa 16. As pernas pareciam chumbo. Arthur estava recostado na cadeira agora. A sua postura estava relaxada, quase casual, mas os seus olhos fixavam-se nela no momento em que ela saía da cozinha. Ele acompanhou todos os seus movimentos. Um predador a observar um pássaro ferido a flutter na relva. Camille bebia a sua água com gás, parecendo completamente aborrecida. Nora chegou à mesa. Tirou o bloco de notas, as mãos a tremer tanto que mal conseguia segurar a caneta. Estamos prontos para pedir? Perguntou, a voz desprovida de qualquer emoção. Pai. Finalmente, suspirou Camille. Eu vou querer o robalo. Sem manteiga, espargos cozidos e uma salada com molho à parte. Se houver óleo no peixe, eu vou devolvê-lo. Sá, escreveu Nora, fingindo que se importava. E para você, senhor? Arthur não olhou para a carta. Olhou para Nora, os olhos a perfurarem-na, retirando as camadas do seu uniforme barato, expondo o cansaço, o medo, o desespero. Quero, começou Arthur, a voz um rosnado baixo e perigoso que só ela conseguia ouvir claramente. Saber por que é que a minha empregada está a tremer. Estou perfeitamente bem, senhor, mentiu Nora, olhando fixamente para o seu bloco de notas. O que posso pedir-lhe da cozinha? Você parece cansada, observou ele friamente, ignorando a sua pergunta. O seu olhar desceu para sua barriga novamente. O avental não conseguia escondê-lo. Era redondo, pesado, uma manifestação física de um cronograma que ele estava a deconstruir mentalmente. Você parece que não deveria estar de pé, disse Arthur. Par de incomodar a ajuda, resmungou Camille. Peça o seu bife. Arthur não reconheceu a sua noiva. O ossobuco é bom aqui? Perguntou a Nora, os olhos nunca deixando o seu rosto. É popular, disse mecanicamente. Mas é bom? Pressionou ele, inclinando-se ligeiramente. O cheiro a vetiver intensificou-se novamente. Eu prefiro coisas confiáveis, coisas que não desaparecem quando você vira as costas. A caneta de Nora partiu o papel do seu bloco de notas. Engoliu em seco, encontrando o seu olhar. Ela não podia deixá-lo fazer aquilo. Não o deixaria intimidá-la ali. O ossobuco é um corte delicado, senhor, disse Nora, a voz baixando uma fração de oitava, perdendo o personagem de empregada e adotando o tom que costumava usar quando eles brigavam na cobertura. Requer uma mão gentil. Se você preferir algo mais duro de mastigar, eu sugeriria a costela. Um músculo no maxilar de Arthur estremeceu. Uma pequena faísca de algo. Raiva, respeito, tristeza, cintilaram nos seus olhos escuros. Eu vou querer a costela, disse ele suavemente. Mal passada, confirmou Nora, escrevendo. Claro, virou-se para ir embora. Espere, Arthur disse. O comando soou como um tiro sobre a mesa. Nora congelou. Arthur estendeu a mão para o seu fato. Por um segundo selvagem e aterrorizado, Nora pensou que ele estava a pegar na sua arma. O seu coração bateu contra as suas costelas. Instintivamente, deu um passo para trás, a mão a mover-se para cobrir a sua barriga, mas ele não tirou uma arma.
tirou uma carteira elegante e preta em couro. Extraiu uma nota de $100 impecável e colocou-a na borda da mesa. Pelo seu transtorno, disse ele, os olhos fixos na sua mão. A mão pousada defensivamente sobre o seu filho, ainda por nascer. Certifique-se de que a cozinha não queima a minha carne. Detestaria ter que voltar lá e resolver isso eu mesmo. A ameaça era implícita. Não era sobre o bife, era sobre ela. Ele estava a dizer-lhe que se ela fugisse novamente esta noite, ele rasgaria a cozinha e a cidade para a encontrar. Nora olhou para a nota de $100. Olhou para Camille, que estava a olhar com desprezo para a demonstração de generosidade arbitrária de Arthur. Depois olhou para Arthur. Vou colocar o pedido, sussurrou ela, virando as costas ao diabo e caminhando em direção ao fogo. Os próximos 90 minutos foram uma aula magna de guerra psicológica. Nora moveu-se pela sala de jantar em piloto automático. Deixou cair pratos. Recheou copos. Limpou cestos de pão vazios. Mas o centro da sua gravidade tinha mudado inteiramente para a mesa 16. Cada vez que se aproximava, o ar tornava-se mais espesso, mais pesado, saturado de história não dita e de uma violência que apenas ela podia sentir. Arthur não disse mais uma palavra a ela. Não precisou. Apenas observou. Observou as suas mãos a tremer enquanto servia um vinho tinto encorpado no copo de Camille. Observou a forma como Nora tinha que mudar a sua postura, alargando os pés para acomodar a tensão nas suas costas. Observou a forma lenta e mecânica como ela sorria para as mesas vizinhas, uma expressão falsa e oca que ele sabia que ela reservava para pessoas que desprezava. Camille, alheia ao evento sísmico que ocorria a 1 metro de distância na mesa, falava incessantemente. Queixava-se da temperatura ambiente, queixava-se do serviço de manobrista, picava o seu robalo, dissecando-o com um garfo de prata, declarando as bordas ligeiramente cozidas demais. Nora ficou ao lado, mãos dadas atrás das costas, cravando as unhas nas suas próprias palmas. Está tudo do seu agrado? Nora perguntou. Foi uma verificação obrigatória. O corte é perfeito, disse Arthur, cortando a sua costela. Sangue pingava na cerâmica branca e lisa. Exatamente como pedi. O estômago de Nora contraiu-se. O bebê executou uma lenta reviravolta contra as suas costelas, protestando contra a tensão rígida no seu corpo. Ela pressionou a mão contra o lado, uma tentativa fugaz e instintiva de acalmar a criança. Os olhos de Arthur espreitaram para sua mão. Um músculo saltou na sua mandíbula. O garfo na sua mão arranhou o prato com um som áspero e gritante que fez Camille estremecer. Arthur, pelo amor de Deus! Camille estalou, limpando a boca com um guardanapo de linho. A acústica aqui já é má o suficiente. Arthur largou o garfo. Recostou-se, ajeitando os punhos, os olhos escuros, nunca deixando o rosto de Nora. Traga a conta, disse ele suavemente. Nora acenou uma vez, um movimento brusco e rápido, e retirou-se para a estação de espera. Apoiou-se pesadamente no terminal POS, digitando o número da mesa com um dedo a tremer. O recibo imprimiu-se com um som de zumbido mecânico alto. Rasgou-o da máquina e colocou-o num apresentador de couro preto. Sobreviveu, murmurou Tommy, passando por ela com uma bandeja de copos de martini sujos. Esse gajo deu gorjeta? Ainda não sei, disse Nora, olhando para o livreto preto nas suas mãos. Parecia segurar uma granada viva. Caminhou até lá. Colocou-o firmemente no meio da mesa, evitando os olhos de Arthur. Sem pressa, murmurou para a toalha de mesa. Arthur não pegou na carteira. Simplesmente pousou uma mão pesada sobre o livreto de couro. Terminamos aqui. Nora virou-se e afastou-se. Não olhou para trás até eles terem partido. Quando finalmente regressou à mesa 16 para limpar a confusão, a sala de jantar começava a esvaziar-se. A música de jazz tinha mudado para um tempo mais lento e melancólico. A mesa era uma confusão de guardanapos amassados e comida cara a meio comida. Nora pegou no apresentador de cheques preto. Parecia pesado. Abriu-o. Não havia cartão de crédito. Havia uma pilha de notas de $100 impecáveis e alinhadas. €1,000. Mais do que suficiente para cobrir o seu aluguel, o berço e a conta de eletricidade que ela tinha ignorado. Escondido debaixo do dinheiro
estava um guardanapo pesado de cor creme. Escrito nele, com tinta preta, na caligrafia nítida e cortante de Arthur, havia uma única frase: "Esperarei lá fora." Nora olhou para a tinta. A adrenalina que a tinha mantido de pé nas últimas 2 horas evaporou-se de repente, deixando para trás um pavor frio e oco. Empurrou o dinheiro e o guardanapo para o fundo do bolso do seu avental. Terminou o turno em estado de fuga. Poliu talheres até os dedos cravarem. Lavou a estação de espera. Ignorou Greg quando ele tentou perguntar sobre a gorjeta VIP, citando uma enxaqueca. Às 23h30, a cozinha fechou. As luzes fluorescentes foram acesas, despojando o restaurante do seu glamour e revelando as manchas de gordura no chão. Nora marcou o ponto. Trocou o uniforme na apertada casa de banho dos funcionários, vestindo um par de calças de ganga de maternidade desbotadas e um suéter cinzento grosso e grande que cheirava vagamente a detergente de roupa barato. Enrolou um cachecol à volta do pescoço e pegou na sua mala. Não ia sair pela porta da frente. O beco atrás do Il Cardonale cheirava a cartão molhado, cerveja amanhecida e a picada aguda de neve iminente. O vento que soprava do lago Michigan uivava pelo corredor estreito de tijolos, chocalhando as pesadas tampas de metal dos caixotes do lixo industriais. Nora empurrou a pesada porta de saída de emergência de aço, gemendo com o barulho metálico alto das dobradiças. Saiu para a noite fria de outubro, puxando a gola para cima contra o vento. O seu hálito formava nuvens brancas e irregulares no ar. Manteve a cabeça baixa, andando rápido. O seu plano era simples: cortar pelo beco, chegar a Rush Street, misturar-se com a multidão noturna e apanhar um táxi. Não ia apanhar o comboio L. Não hoje. Não quando estava a ser caçada. Chegou a exatamente 6 metros. Os faróis iluminaram-se, cegando-a. Cortaram a escuridão do beco. Um branco halogenado brilhante e agressivo. Nora congelou, levantando a mão para proteger os olhos. O ronco baixo e pesado de um motor enorme vibrou através das solas das suas botas. Um SUV preto, um Lincoln Navigator personalizado, blindado e com vidros escuros, estava a bloquear a saída para a rua. Não tinha acabado de chegar. Estava ali a trabalhar em ralente na escuridão, à espera dela. O motor desligou-se. Os faróis apagaram-se, mergulhando o beco de volta na penumbra sombria, iluminado apenas por um único lampião âmbar intermitente. A pesada porta do lado do condutor abriu-se com um baque sólido. Arthur saiu. Estava sozinho, sem Camille, sem motorista, sem seguranças, apenas ele. Não usava sobretudo apesar da temperatura fria. O casaco de fato grafite estava desabotoado, as mãos enfiadas nos bolsos das calças. Parecia completamente relaxado, parado entre ela e a rua. Parecia um homem que era dono do betão sob os seus pés. Nora deu um passo para trás, as botas a rangerem contra a gravilha solta. "Não corra, Nora", disse Arthur. A sua voz não era alta, mas transportava-se sem esforço sobre o vento uivante. Era monótona, completamente desprovida da cadência educada e perigosa que usava no restaurante. Esta era a sua verdadeira voz, a que usava no meio da noite. "Você não deveria estar aqui", disse ela, a voz a tremer apesar da sua tentativa desesperada de afirmar. "Eu poderia dizer o mesmo sobre você", respondeu Arthur, começando uma caminhada lenta e deliberada em direção a ela. Uma secção VIP para 6 pessoas num restaurante italiano de alta rotação. As gorjetas são lixo, a gestão é fraca e as horas são brutais. É um passo abaixo, mesmo para uma mulher em fuga. A coluna vertebral de Nora bateu na parede de tijolos do restaurante. Não tinha mais para onde recuar. Agarrou a sua mala ao peito como um escudo, uma defesa absurda contra um homem que podia desmantelar o seu mundo com uma chamada telefônica. Arthur parou a 1 metro de distância, perto o suficiente para ela sentir o calor a irradiar dele, perto o suficiente para cheirar o vetiver e o cheiro metálico aguçado do ar frio agarrado ao seu fato. Ele olhou para ela na luz fraca. Realmente olhou para ela. Despiu o cenário do restaurante e examinou a realidade da sua esposa desaparecida. Notou os círculos escuros sob os seus olhos, a palidez das suas bochechas,
o material barato e esfarrapado do seu suéter. Depois, o seu olhar desceu para a inegável saliência da sua barriga. O silêncio entre eles esticou-se e vibrou. 7 meses, disse Arthur, a voz a descer para um sussurro rouco. Não era uma pergunta, era um veredicto. Há 123 dias, você saiu da minha casa. Deixou um anel que custou mais que este prédio na bancada da casa de banho. Não levou os seus cartões. Não levou o seu carro. Puxou uma mão do bolso, estendeu-a, os nós dos dedos a roçarem na lã áspera do seu suéter, pairando a 1 centímetro acima do inchaço da sua barriga. Não a tocou, mas a proximidade era sufocante. Você levou o meu filho, terminou, os olhos a encontrarem os dela, a arderem com um fogo frio e aterrador. E você enterrou-se numa cozinha para o esconder de mim. Ela! Engasgou Nora, a palavra escapando-lhe antes que pudesse pará-la. A mão de Arthur congelou, a sua respiração engasgou-se, o pequeno músculo da sua mandíbula parou de pulsar. O endurecido chefe da máfia, o homem que negociava acordos com cartéis e políticos sem suar, parecia subitamente, violentamente desfeito. Ela? Repetiu ele. A palavra soou estranha na sua boca. Sim, disse Nora, o queixo a tremer. É uma menina? Arthur olhou para a sua barriga por um longo e agonizante segundo. Quando finalmente olhou de volta para o seu rosto, a vulnerabilidade tinha desaparecido, selada atrás de um cofre de ferro e raiva. Por quê? Perguntou. A palavra era uma arma. O meu dinheiro não era limpo o suficiente? A minha casa não era grande o suficiente? O que foi, Nora? O que te possuiu para pensar que podias roubar o meu sangue e criá-la num apartamento miserável na Zona Norte? A sua vida é uma zona de guerra, Arthur, retrucou Nora, o cansaço finalmente dando lugar à raiva. Você dorme com uma arma debaixo do travesseiro. Os seus homens revistam os rapazes das entregas de supermercado. Eu não ia deixar uma criança crescer a pensar que é normal ter vidros à prova de bala no quarto de criança. É seguro, rosnou Arthur, dando um passo súbito para a frente, apertando-a contra os tijolos frios. A minha casa é uma fortaleza. Você estava protegida. Você era uma rainha naquela cidade. Eu era uma prisioneira, cuspiu ela, olhando para ele. E você também é. Mas eu não queria que a minha filha cumprisse uma pena de prisão perpétua só porque o pai dela dirige o porto. Arthur não se moveu. Estava tão perto que Nora conseguia sentir o ritmo pesado e medido da sua respiração. O vento uivava pelo beco, mordendo as suas bochechas expostas. Mas ela não sentia o frio. Sentia apenas ele, a pura e opressiva gravidade da sua presença. Ele estendeu a mão. Nora estremeceu, virando o rosto, esperando o pior. Mas a sua mão não a atingiu. Em vez disso, os seus longos dedos calejados afastaram suavemente uma mecha de cabelo rebelde da sua bochecha, colocando-a atrás da sua orelha. O toque foi dolorosamente terno. Era o toque do homem por quem se apaixonara, do homem que comprara uma padaria inteira para que ela pudesse tomar um café tranquilo numa manhã de domingo. Você está a congelar, murmurou Arthur, o polegar a roçar na linha da sua mandíbula. A sua pele estava quente. Você está num beco sujo, a tremer, a usar sapatos que não oferecem apoio, a carregar a minha filha. Estou bem, mentiu ela, tentando afastar-se. A parede de tijolos deteve-a. Você parece um fantasma, corrigiu ele, a voz endurecendo ligeiramente. Parece cansada. Parece uma mulher que está a tentar sobreviver com o salário de uma empregada de mesa enquanto carrega uma gravidez de alto risco. Quantos turnos você fez esta semana, Nora? 5? 6? Ela não respondeu. Não podia. Ela estava a atingir todas as inseguranças, todos os terrores que a mantinham acordada à noite, olhando para as manchas de água no teto do seu apartamento e para as contas do hospital. Arthur continuou, o polegar a cair da sua mandíbula, a mão a voltar para o bolso. O parto, a entrega, um bom pediatra. Você vai pagar por isso com o troco que junta nas mesas do Il Cardonale? Eu tenho poupanças, disse ela defensivamente, a voz apertada. Você tem exatamente 2.412 euros numa conta corrente em nome de Nora Hayes. Arthur recitou sem esforço. A respiração de Nora prendeu-se.
Ele já tinha encontrado as suas contas. Claro que tinha. A realização de que ele provavelmente a tinha rastreado digitalmente durante horas, rasgando firewalls e leis de privacidade bancária, deixou-a enjoada. Você não pensou realmente que conseguiria esconder-se para sempre, pois não? Perguntou Arthur, aproximando-se. A sua voz era um murmúrio hipnótico e baixo. Você é minha esposa perante Deus, perante a lei e perante os homens com quem faço negócios. Você não pode simplesmente desistir. Você parece estar a ir bem sem mim, disse Nora, agarrando a mala mais apertada. Eu vi a Camille. Ela é linda, ela é conectada. Ela é exatamente o que o seu pai sempre quis para você. Uma fusão adequada. Arthur nem pestanejou. Parecia genuinamente aborrecido com a menção dos Sterling. Camille é uma assinatura num pedaço de papel, declarou Arthur monotonamente. Ela garante uma rota logística através dos Grandes Lagos. É tudo o que ela é. Ela não dorme na minha cama. Ela não me prende a atenção mais tempo do que o necessário para beber um copo de vinho. Os seus olhos escureceram, fixando-se pesadamente no rosto de Nora. E ela não está a carregar o meu sangue. Nora abanou a cabeça, lágrimas de frustração finalmente a picarem os cantos dos seus olhos. Ela não sabe sobre mim. Você vai casar com ela, Arthur. Deixe-me ir. Deixe-me ficar morta. Você pode ter o seu império e eu posso ter a minha vida tranquila. Arthur soltou uma gargalhada baixa e sem humor. O som arranhou as paredes de tijolos do beco. Deixar você ir, repetiu ele suavemente. Deu um passo para trás, gesticulando em direção ao SUV preto que trabalhava em ralenti. Entre no carro, Nora. Não, eu não estou a pedir. A fachada aterrorizantemente educada desapareceu. A autoridade absoluta de um homem acostumado à obediência cega desceu sobre ela. Você vai entrar neste carro. Vamos voltar para a cobertura. Você vai dormir numa cama decente. Você vai ver o meu médico particular amanhã de manhã. E você nunca mais vai pôr os pés numa cozinha de restaurante, a menos que seja para perguntar a um chefe o que ele está a preparar para o seu jantar. O coração de Nora bateu num ritmo frenético e desesperado contra as suas costelas. Olhou para o SUV. Olhou para a rua escura e vazia além do beco. Se corresse, não chegaria à esquina. Ele simplesmente pegá-la-ia e atirá-la-ia sobre o ombro. Ele não se importaria, quem veria? Eu não volto para a gaiola, sussurrou ela, uma lágrima finalmente escorrendo pelos seus cílios e cortando um rasto quente pela sua bochecha congelada. Eu não vou deixar você me trancar, Arthur. Arthur olhou para a lágrima. Deu um passo para a frente novamente, fechando a distância. Estendeu a mão, não para enxugar a lágrima, mas para pousar a sua mão grande e quente sobre a sua barriga. O bebê deu um pontapé imediatamente, um golpe forte e sólido bem contra a sua palma. A respiração de Arthur engasgou-se novamente. Olhou para sua mão, uma expressão de assombro profundo e aterrador, atravessando as suas feições endurecidas. Ficou ali um longo tempo, sentindo os movimentos da vida que ela lhe tinha escondido. Quando finalmente olhou para cima, os seus olhos estavam diferentes. A fúria fria desaparecera, substituída por uma obsessão tão profunda e avassaladora que fez correr o sangue de Nora. Eu vou construir um novo mundo para você, Nora, prometeu Arthur, a voz espessa com uma emoção que ela não conseguia nomear. Eu vou queimar a cidade. Vou subornar a polícia. Vou pôr um guarda no fim do quarteirão em vez de à sua porta. O que você quiser, mas você vem para casa. Largou a mão da sua barriga e agarrou-a pelo braço. O seu aperto não era doloroso, mas era absoluto. Um grilhão de ferro envolto em lã cara. Entre no carro, disse ele. E desta vez foi uma exigência que ela sabia que não podia recusar. O interior do Lincoln Navigator era um vácuo sensorial. Nora sentou-se rígida no couro macio do banco de trás, olhando pela janela escurecida. A cidade que ela tinha navegado apenas horas antes a pé, uma grade expansiva e barulhenta de vento frio e gases de escape, agora rolava em silêncio total. A blindagem pesada do SUV absorvia cada solavanco, cada sirene, cada grito da rua. Era como assistir a um filme sem som. Arthur sentou-se ao lado dela. Não a apertou. Manteve exatamente 15 centímetros de distância,
as mãos pousadas soltas nas coxas. Ele não falou. Não precisava. O clique das travas automáticas a engatarem quando a porta se fechou disse tudo. Eles contornaram o seu bairro inteiramente. O SUV virou para sul, entrando na Lakeshore Drive, dirigindo-se diretamente para as torres de vidro imponentes do centro da cidade. Nora não perguntou para onde iam. Reconheceu a rota. O veículo desceu para uma garagem subterrânea por baixo de um enorme arranha-céus. Pilares de betão passaram. Os pneus rangeram contra o chão de epóxi polido. O SUV parou numa baía privada cercada por barreiras de aço. 2 homens em fatos escuros já estavam à espera junto a um banco de elevadores privados. Eles não olharam para Nora, mantiveram os olhos fixos no peito de Arthur. Arthur saiu, caminhou até o lado dela e abriu a porta. Ofereceu a sua mão. Nora olhou para sua palma. Os calos nos seus nós dos dedos, a manga imaculada do seu colarinho branco. Ela não a pegou. Balançou as pernas para fora, as botas a baterem no betão com um baque surdo, e empurrou-se para cima. A sua coluna vertebral gritou em protesto. Ela tropeçou ligeiramente. Antes que pudesse cair, a mão de Arthur disparou, agarrando o seu cotovelo, afirmando com um aperto que era demasiado gentil para um homem que ordenava execuções. Eu apanho-te, murmurou ele. Não me toque, sussurrou ela, afastando o braço. A mandíbula de Arthur apertou-se, mas ele largou a mão. Caminhou com ela até o elevador. Passou um cartão-chave preto, premindo um único botão sem marcação no topo do painel. As portas deslizaram para baixo. A máquina começou uma ascensão silenciosa e desorientadora até ao 68º andar. Quando as portas se abriram, o ar mudou. Cheirava a ozono, lírios frescos e óleo de limão. Nora entrou no foyer da cobertura. As suas botas rangeram contra a madeira brasileira importada. Tudo estava exatamente como ela o deixara há 123 dias. A enorme pintura abstrata no corredor, as janelas do chão ao teto com vista para uma vista panorâmica deslumbrante do lago escuro. A sua perfeição aterradoramente estéril. O seu quarto está pronto, disse Arthur, despojando o casaco e atirando-o sobre um banco de couro. Tome um banho. Tente dormir. Não tenho roupas aqui, disse Nora, a voz soando fina e pequena no espaço cavernoso. Não tenho as minhas vitaminas. Preciso das minhas coisas. Arthur parou, afrouxando a gravata de seda. Não olhou para ela. Tudo o que você precisa está na suíte. As suas vitaminas pré-natais estão na mesa de cabeceira. Um novo guarda-roupa foi abastecido. O sangue de Nora gelou. Olhou para suas costas largas. O meu apartamento, disse ela, as palavras a ficarem presas na garganta. Arthur, o que é que você fez? Ele finalmente virou-se. Os seus olhos estavam monótonos, desprovidos de desculpa. Uma equipa foi despachada para Rogers Park há 30 minutos. O seu contrato de arrendamento foi comprado. O senhorio foi generosamente compensado pela vacância súbita. Qualquer coisa de valor real está a ser empacotada e trazida para cá. O resto está a ser descartado. Você não pode fazer isso, gritou Nora, a pura audácia a quebrar a sua exaustão. Aquela era a minha casa. Eu tenho todo o direito, cortou Arthur, a voz a subir, a ricochetear nas paredes de vidro. Você estava a viver num perigo de incêndio, Nora. A segurança desse prédio era uma piada. A fechadura da sua porta podia ser aberta com um clipe de papel. Você estava a deixar a minha filha vulnerável a qualquer um que decidisse arrombar aquela porta de holocor. Eu eliminei o risco. E eu estava segura, gritou ela. Lágrimas de pura, cega frustração escorrendo pelas suas bochechas. Eu estava segura de você. Arthur estremeceu. Foi um movimento microscópico, um aperto em redor dos olhos, mas Nora viu-o. As palavras acertaram. Respirou fundo, refreando a violência que fervilhava logo abaixo da sua pele. Você está cansada. Você está emocional. Vá dormir, Nora. Discutiremos a logística da sua vida amanhã. Minha vida? Ela engasgou, deixando cair a mala no chão. Eu não tenho mais vida. Você acabou de a apagar. Eu devolvi-a a você, corrigiu Arthur friamente. Virou as costas para ela
e caminhou em direção ao seu escritório. O médico estará aqui às 8 da manhã. Nora ficou sozinha no foyer. A vasta e vazia cobertura estendia-se à sua volta, uma gaiola dourada suspensa centenas de pés acima de uma cidade que ela já não conseguia tocar. Abaixou-se, pegou na sua mala barata e caminhou em direção à suíte principal, trancando a pesada porta de mogno atrás de si. Sabia que não o impediria. Ele tinha a única chave. Passaram-se 3 dias. Nora não saiu da cobertura, nem sequer saiu da ala principal. O médico particular veio, fez uma ecografia, tirou sangue e declarou o bebê saudável, mas Nora severamente fatigada. Repouso na cama foi mandatório. Arthur garantiu que o mandato fosse cumprido. As refeições chegavam em travessas de prata, trazidas por uma empregada silenciosa. Salmão grelhado, espinafres cozidos, cortes de carne ricos em ferro, bagas frescas. Nora comia porque o bebê precisava. Dormia porque o seu corpo finalmente estava a ceder após meses de adrenalina e trabalho físico. Via muito pouco de Arthur. Era um fantasma na sua própria casa. Ouvia o passo pesado e medido dos seus sapatos, parando do lado de fora da porta trancada do seu quarto tarde da noite. Às vezes, ele ficava lá por 10 minutos. Ela ficava acordada, a olhar para o teto, a ouvi-lo respirar do outro lado da madeira. Depois ele afastava-se. Era uma tarde de terça-feira. O sol de inverno sangrava através das janelas do chão ao teto, lançando longas e nítidas sombras pela sala de estar. Nora tinha finalmente saído do quarto, envolta num roupão grosso de cachemira que encontrara no armário. Estava a fazer uma chávena de chá de camomila na enorme cozinha revestida de mármore. O elevador privado tocou. Nora congelou. Arthur nunca subia a meio da tarde. As pesadas portas de carvalho deslizaram. O clique rápido e agudo de saltos altos ecoou pelo soalho de madeira. "Arthur!" chamou uma voz de mulher, aguçada e irritada. A segurança da sua recepção está a ficar ridícula. Eles até me pediram ID. Diga-lhes que se o fizerem novamente, eu os demitirei. Camille Sterling contornou a parede divisória e entrou na área de estar. Parou morta. Usava um casaco de lã branco cortado e carregava uma mala Birkin que custava mais que um sedã de porte médio. O seu penteado perfeito caía sobre os seus ombros. Olhou para Nora, que estava de pé na cozinha, descalça, com um sachê de chá a pingar dos seus dedos. O silêncio esticou-se, espesso e tóxico. Os olhos de Camille estreitaram-se. Ela examinou o cabelo desarrumado, a falta de maquilhagem, o roupão de cachemira grande demais, e o seu olhar desceu. O roupão estava frouxamente atado, não escondendo nada da proeminente saliência da gravidez de 7 meses de Nora. O reconhecimento brilhou nos olhos de Camille, uma compreensão lenta e horrorizada. "Você", Camille respirou, dando um passo para trás. "Você é a empregada de mesa do restaurante." Nora deixou cair o sachê de chá na caneca. Não disse nada. Não havia nada a dizer. O rosto de Camille corou num vermelho profundo e feio. Largou a mala numa mesa de centro de vidro. "O que é isto? É alguma piada doentia? Por que é que você está na cobertura do Arthur?" Ela marchou em direção à cozinha, a voz a subir para um tom agudo. "Ele contratou você? Você é barriga de aluguer? Responda-me." "Acho que você deveria ir embora", disse Nora calmamente, a voz surpreendentemente firme. "Acho que você deveria dizer-me quem diabos você é antes que eu chame a segurança e a mande arrastar daqui pelos cabelos." "Camille!" sibilou ela, batendo uma mão manicure na bancada de mármore. "Eles não a vão tocar." A voz veio do corredor. Era tão fria que congelava a água. Arthur entrou na luz. Estava a usar um fato escuro, a gravata desfeita. Parecia exausto, os olhos sombreados, mas a sua postura estava tensa, irradiando uma ameaça letal imediata. Camille virou-se, o rosto contorcido de raiva e confusão. "Arthur, explique isto agora. Por que é que esta mulher está na sua casa? Quem é ela?" Arthur não olhou para Camille. Passou por ela, os olhos fixos em Nora. Escaneou o seu rosto, procurando angústia, procurando medo. Entrou na cozinha, colocando-se deliberadamente entre Nora e Camille. "O nome dela é Nora",
disse Arthur monotonamente, finalmente virando a cabeça para olhar para Camille. Ela é minha esposa. Camille recuou fisicamente. Soltou uma gargalhada aguda e sem fôlego, abanando a cabeça. Sua esposa? Você não é casado. Você está noivo de mim. O casamento é daqui a 6 meses. Meu pai já convidou metade do Senado do Estado. O seu pai convidou-os para uma fusão. Corrigiu Arthur, a voz um zumbido baixo e vibrante de pura ameaça. E a fusão ainda está em cima da mesa. As rotas de transporte permanecem abertas. As doações políticas continuarão a ser liquidadas. O dinheiro não muda, Camille. O dinheiro? Gritou Camille, a compostura a estilhaçar-se completamente. Você está louco? Você acha que eu vou ficar em frente a um altar com você, enquanto você mantém uma empregada de mesa grávida trancada no seu apartamento? Ela está a carregar o seu bastardo. A temperatura na sala desceu 10 graus. Arthur moveu-se tão rápido que Nora mal registrou a mudança do seu peso. Numa fração de segundo, ele estava a 6 polegadas de Camille. Não a tocou, mas a violência avassaladora que rolava do seu corpo forçou o ar a tropeçar para trás contra o balcão. Nunca mais, Arthur sussurrou, cada sílaba uma lâmina de barbear. Chame a minha filha com essa palavra novamente, ou eu prometo a você, Camille, que as rotas de transporte serão a única coisa que o seu pai terá sobrando. Camille tremeu. A cor desapareceu completamente do seu rosto. Ela estava a olhar para o homem por trás dos fatos cortados. Estava a olhar para o monstro de quem o seu pai a tinha avisado. Você é sociopata, respirou ela, lágrimas de humilhação a surgirem nos seus olhos. Ou sou um empresário, respondeu Arthur, a voz a voltar a uma calma, aterrorizantemente morta. O noivado é uma fachada pública. Serve ambas as nossas famílias. Você vai sorrir para as câmaras. Você vai usar o anel, mas você nunca mais vai subir neste elevador sem ser anunciada. E você nunca mais vai falar com a minha esposa. Camille olhou para ele, depois olhou para além dele para Nora. O ódio nos olhos da Sterling era visceral, mas por baixo havia algo mais. Pena. Pegou na sua mala da mesa. Pode ficar com ele. Cuspiu Camille para Nora, a voz a tremer. Virou-se num calcanhar e praticamente correu em direção ao elevador. As portas fecharam-se. A cobertura caiu num silêncio ensurdecedor. Arthur ficou de frente para o corredor vazio por um longo momento. Os seus ombros estavam tensos, os músculos das costas a puxarem contra o tecido da sua camisa. Lentamente, virou-se para Nora. A máscara fria e implacável que usara para Camille desaparecera. Olhou para Nora com uma intensidade que fez o peito dela doer. Era uma devoção sufocante e pesada. Ela incomodou você? Perguntou ele, dando um passo em direção a ela. Nora olhou para ele. Olhou para o homem que acabara de desmantelar casualmente a dignidade de uma mulher para proteger um negócio, enquanto simultaneamente ameaçava queimar um império para proteger o bebê na sua barriga. Você não precisava humilhá-la, sussurrou Nora. Não me importo com ela, disse Arthur simplesmente. Estendeu a mão, envolvendo seu pulso, não com força, mas apenas ancorando-a a ele. Só me importo com isto, com você, com ela. Os seus olhos desceram para sua barriga. Nora percebeu naquele momento que Arthur não a mantinha presa numa gaiola para a castigar. Ele mantinha-a presa numa gaiola porque acreditava genuinamente que o resto do mundo era demasiado perigoso para ela existir nele. O seu amor não era um romance, era um cerco. A dor começou às 2 da manhã. Uma semana depois, Nora acordou com um aperto agudo e agonizante que a envolvia nas costas e lhe apertava o abdômen como um torno. Ofegou, agarrando o edredão pesado, tentou respirar através dele, assumindo que eram apenas Braxton Hicks, um alarme falso causado pelo estresse persistente da sua captura. Mas 10 minutos depois, outra onda atingiu-a, mais forte, mais aguda. Tirou-lhe o fôlego dos pulmões. Estendeu a mão às cegas para o candeeiro de cabeceira. Derrubou o copo de água da mesa de cabeceira. Estilhaçou-se contra o soalho de madeira com um estalo agudo. A porta da suíte principal abriu-se 3 segundos depois. Arthur não dormia. Nora estava convencida disso agora. Estava na porta, vestindo calças de fato de treino escuras e uma t-shirt, uma arma segurada frouxamente na mão direita.
Os seus olhos varreram a sala num microsegundo, procurando uma ameaça. Depois viu-a curvada de lado, agarrando a barriga, o rosto pálido e brilhando de suor. Largou a arma. Caiu no chão com um baque pesado. Num instante, ele estava na cama ao lado dela. A autoridade absoluta, o cálculo frio que definia Arthur Vane, evaporou-se completamente. Pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia aterrorizado. "Nora", disse ele, a voz a falhar. As suas mãos pairavam sobre ela, com medo de tocar, com medo de piorar as coisas. "O que é? Já é hora? Está muito cedo. Dói." Ela engasgou enquanto outra contração a atravessava. "Arthur, está muito cedo. Algo está errado." Ele não hesitou, não chamou uma ambulância. Pegou-a nos braços, o edredão pesado ainda enrolado nela, e levou-a para fora do quarto. Latiu ordens ao telefone enquanto a levava para o elevador privado. As próximas 3 horas foram um borrão de luzes estéreis, vozes abafadas e o bip frenético de monitores. Arthur comprara toda a ala de maternidade do Chicago Memorial. Homens armados estavam no fim do corredor. O melhor obstetra do estado tinha sido retirado da cama à força, ou perto disso, e levado rapidamente para o quarto de Nora. Nora jazia na cama do hospital, uma IV a pingar magnésio nas suas veias para parar o trabalho de parto prematuro. As contrações estavam a abrandar, a desvanecer-se de picos agonizantes para dores surdas e latejantes. O monitor fetal zumbia constantemente. Tum, 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 tum. Um batimento cardíaco rápido e forte. O bebê estava bem. Era apenas stress. O seu corpo ameaçava expelir a criança cedo demais porque o ambiente era demasiado volátil. Nora virou a cabeça na almofada. Arthur estava sentado numa cadeira de plástico dura ao lado da cama. Estava inclinado para a frente, os cotovelos pousados nos joelhos, as mãos juntas sobre a boca. Olhava para o monitor fetal com uma intensidade fixa e desesperada. As mangas da sua camisa estavam arregaçadas, revelando a tinta escura das suas tatuagens. Parecia 10 anos mais velho do que naquela manhã. Tinha quase perdido tudo. Ele sabia disso. "Arthur", sussurrou Nora, a voz rouca do ar seco do hospital. Ele virou a cabeça para ela. Estendeu a mão, pegando na sua mão nas suas duas. O seu aperto era firme, ancorando-se ao seu pulso. "As contrações estão a parar", disse Arthur, a voz um raspar baixo e áspero. "Você tem que ficar em repouso na cama. Repouso real na cama. O que quer que você precise, Nora. O que quer que você queira." Nora olhou para o homem que lhe segurava a mão. O chefe da máfia. O fantasma que assombrava a cidade. Ele estava ajoelhado ao altar da sua cama de hospital, inteiramente à sua mercê. Percebeu que tinha jogado o jogo errado. Tinha tentado correr. Tinha tentado esconder-se num avental de lanchonete e fingir que era invisível. Mas você não podia esconder-se de um homem que possuía as sombras. Você só podia mudar as regras da casa. "Eu não quero viver num cofre, Arthur", disse ela calmamente, os olhos a encontrarem os dele. "Eu não posso deixar você andar pelas ruas sozinha", retrucou ele instantaneamente, a paranoia a regressar espessa e pesada. "Não com quem eu sou, não com o que eu faço. Você viu a Camille. As pessoas usam alavancagem. Você é a minha alavancagem." "Eu sei!" disse Nora. Ela não lutou com ele. Não gritou. Aceitou a realidade do monstro com quem se casara. "Mas eu não serei prisioneira. Se eu ficar, as coisas mudam." Arthur ficou perfeitamente imóvel. Ele estava a ouvir. Era um negociador. E ela acabara de trazer termos para a mesa. "Chega de guardas à porta do meu quarto", disse Nora, a voz firme, apesar da exaustão a puxar os seus ossos. "Chega de rastrear o meu telefone dentro de casa. Quero a minha própria conta bancária, financiada por você, mas controlada por mim." E quando ela nascer, Nora pressionou a mão livre contra a sua barriga. "Você não trará os negócios para casa, sem reuniões no estudo, sem homens com armas na cozinha. A cobertura é território neutro. Se você quebrar essa regra, eu vou embora novamente, e da próxima vez não ficarei na cidade. Você nunca me encontrará." Arthur olhou para ela. Olhou para a linha feroz e inflexível da sua mandíbula.
Ela já não era a rapariga aterrorizada que ele tinha encurralado no beco. Era a mãe da sua linhagem de sangue. Ela tinha alavancagem agora. Ergueu a mão dela à sua boca. Pressionou os lábios sobre os seus nós dos dedos, fechando os olhos. Era um ato de submissão absoluta. Território neutro. Arthur concordou, a voz embargada. O que você quiser, Nora. Ela puxou a mão ligeiramente para trás, deixando seus dedos roçarem na sua bochecha. Ele inclinou-se para o toque, um predador domado pela única coisa que temia perder. Nora olhou para além dele, pela janela do hospital. O sol começava a nascer sobre o lago Michigan, pintando o céu em tons roxos e dourados machucados. Ela não tinha ganho a sua liberdade. Tinha trocado a prisão de linóleo do restaurante pelas correntes de veludo do submundo. Mas enquanto o bebê chutava constantemente contra as suas costelas, Nora sentiu uma paz sombria e cínica instalar-se nela. Ela já não se escondia. Ela estava sentada ao lado do diabo, e era a única que lhe segurava a coleira. E é assim que se negocia com um chefe da máfia. Nora não apenas sobreviveu, ela virou o roteiro e assumiu o controle da sua gaiola dourada. Arthur pode governar a cidade, mas Nora reina absolutamente sobre Arthur. O que você achou das exigências finais de Nora? Foi um movimento de poder brilhante